um episódio importantíssimo que é a Guerra do Paraguai. Tá? A Guerra do Paraguai aconteceu na segunda metade do século XIX, né, entre 64 e 70, e é um assunto que causa muitos debates historiográficos. Porque durante muito tempo se defendeu a ideia de que a Guerra do Paraguai tinha como culpado o Paraguai. Dá o nome do episódio, Guerra do Paraguai. Quem atacou a gente? O Paraguai. Quem é o culpado da guerra? O Paraguai. Quem governava o Paraguai? Solano Lopes. Solano Lopes é o cara que é um megalomaníaco, queria dominar a América e atacou o Brasil. Essa versão da história valeu por muito tempo. Muito tempo. Tá? Só que nos anos 2000 para cá, vários historiadores se debruçaram sobre esse tema e, com o uso de fontes, documentos do Brasil, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, da Inglaterra também, eles refizeram a história do Paraguai, recontaram a história dessa guerra. E se percebe o seguinte, né, isso é bem interessante, a Guerra do Paraguai não tem o Paraguai como principal culpado, né, como o Paraguai como aquele país que levou, que provocou a guerra, não. Né? A Guerra do Paraguai está muito mais relacionada a disputas políticas na região Platina. Região Platina, onde você tem ali a bacia do Rio da Prata, onde está o Uruguai. Né? Havia uma enorme disputa por aquela região e o Brasil várias vezes se posicionou sobre os países platinos de forma imperialista. E talvez essa seja novidade nesse processo para você que está aí assistindo nossa aula. O Brasil sim, parece que não, mas sim, né? O Brasil adotou discursos e práticas imperialistas, né? O Brasil se impôs sobre o Uruguai, o Brasil se impôs sobre a Argentina, o Brasil derrubou governantes eleitos na Argentina e no Uruguai para colocar no comando desses países políticos que defendiam interesses do Brasil. Cara, se um país elege um governante e o Brasil derruba esse governante porque esse cara que foi eleito não interessa a gente, isso é uma ação imperialista. É uma intervenção política violenta, atroz. E o Brasil fez isso, derrubou os governantes do Uruguai e da Argentina. Então, ações imperialistas do Brasil são a verdadeira causa, né, da Guerra do Paraguai. Uma guerra bastante violenta, né, uma guerra que deitou marcas aí na história desses países que participaram dela. E quando o Brasil, né, atua sobre o Uruguai, atua sobre a Argentina, quem vai acender uma luz de atenção, uma luz amarela, quem vai ficar aqui preocupado com essas questões, é justamente o Paraguai. Né? O Paraguai era um país que buscava um desenvolvimento econômico, o Paraguai não era uma potência, também não pensem por aí. O Paraguai estava se desenvolvendo, o Paraguai tinha uma crescente indústria, e esse Paraguai, então, se sente ameaçado pelo Brasil, porque o Brasil já atuou sobre a Argentina, o Brasil já atuou sobre o Uruguai. O Paraguai poderia ser o próximo. Né? Então, o Paraguai, que recebe refugiados da Argentina, que recebe refugiados do Uruguai, toma uma atitude em relação ao Brasil, né? Dá ultimato ao Brasil. Que ultimato é esse? Brasil, retire da Argentina, retire do Uruguai os governantes que vocês colocaram e restabeleçam o direito ao autogoverno, restabeleçam os governos próprios desses países. E o Brasil não fez isso. Resultado, o Paraguai sente-se ameaçado pelas ações brasileiras, toma uma atitude e ataca o Brasil. Quando o Paraguai ataca o Brasil e ataca o Mato Grosso, tem início a guerra, aqui está ela, a Guerra do Paraguai. Ok, galera? Então, naquele momento, o Paraguai invade o Brasil vai responder a esses ataques. Né? E o que acontece naquele momento? O Brasil é atacado, forma uma aliança de guerra, uma tríplice aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Eles somam ao todo 27 mil soldados que vão para a guerra, enfrentar um Paraguai que tinha quase 92 mil soldados prontos para a guerra. Olha a desproporção aqui, né? Brasil e Paraguai na guerra. Né? O Brasil comandando essa tríplice aliança, formada, né, por Argentina, Uruguai e o próprio Brasil, 27 mil soldados contra 92 mil soldados paraguaios. Cara, situação bastante complicada naquele contexto. E começam os conflitos. Não precisa ficar preocupado ou preocupada com cada batalha, heróis, quem participou, isso não interessa pra gente. Tá? É legal de estudar, é fantástico você ter a possibilidade de aprender mais sobre essa guerra, sobre esses conflitos. Inclusive, tem várias formas de você estudar esse assunto, né? Documentários, séries, textos, livros, podcasts. É um tema muito revisitado pela história.
Procura, se informa, você vai gostar de saber dessas histórias. Mas eu vou amarrar um pouco o nosso tema aqui. Então, naquele contexto, o Brasil é atacado pelo Paraguai e contra-ataca. Né? E a guerra é marcada por vitórias e derrotas do Brasil. O Brasil começa vitorioso, derrota o Paraguai na Batalha do Riachuelo, que é uma batalha naval, nos rios, né, daquela região, mas depois o Brasil sofre violentos reveses, perde batalhas de Curupaiti e batalha do Tuiuti. Quando o Brasil perde essas batalhas, o Brasil ficou à beira de perder a guerra. E nesse momento, Dom Pedro II troca o comando do nosso exército. Tira do comando do exército um argentino chamado Bartolomeu Mitre e coloca no comando do exército o Duque de Caxias. Caxias assume o comando do nosso exército, pede ao imperador mais dinheiro e condições de convocar soldados. Né? O Brasil faz empréstimos com o Mauá e faz empréstimo com bancos ingleses para poder alimentar, alavancar o nosso exército, contratar mercenários, pagar os soldados, comprar armamento, comprar canhões, mantimentos para a guerra. E o Caxias consegue também fazer uma grande convocação de soldados, os chamados voluntários da pátria, que voluntários não têm nada, né? Foram convocados a fórceps, na força, para essa guerra. Aqui nós temos escravizados, negros livres, indígenas, brancos empobrecidos, né? Uma galera vai compor esse corpo dos voluntários da pátria, alcançando até 200 mil soldados. A guerra ganha novos números, né? O Brasil ganha em força nesse contexto e atropela o Paraguai. O Brasil derrota o Paraguai na Batalha do Maitá, o Brasil invade Lomas Valentinas, que é uma região na Argentina sob controle do Paraguai, e o Brasil invade Assunção, capital paraguaia. Quando o Brasil invade Assunção, é um massacre. Por que um massacre? Caxias, velho, doente, né? Cansado, ele sai da guerra, o comando da guerra é entregue ao Conde d'Eu, né? Conde d'Eu é o marido da princesa Isabel. Conde d'Eu é um francês, né? Ele assume o comando do exército brasileiro e esse exército massacra, atropela o Paraguai. É uma chacina no país. Né? Assunção, capital paraguaia, que foi invadida, era defendida por mulheres e crianças. Né? Então, assim, é uma chacina, um massacre. O Brasil atropela o Paraguai, não tem pena de ninguém. E a população paraguaia vai ser praticamente toda exterminada. 95% dos paraguaios, homens, são mortos na guerra. 55% das mulheres são mortas nessa guerra. A indústria paraguaia, completamente arrasada. A economia paraguaia, completamente destruída. Né? O Paraguai é reduzido quase que às cinzas, né? Perante o exército brasileiro. É uma vitória que nem o nosso exército se orgulha. É uma vitória brasileira que é criticada nos jornais, que é criticada pela população por conta do uso dessa força, dessa violência desmedida. Resultado da guerra, Brasil endividado, Paraguai completamente destruído e o nosso exército bastante insatisfeito. Essa insatisfação do exército brasileiro é um dos fatores importantíssimos da chamada crise do segundo reinado, que é um assunto que vocês ainda verão. Um abraço a todos, até a próxima.